começar a falar sobre essa questão do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Simplificando esse termo todo, musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. E eu vou evitar falar muita coisa sobre esse tipo de treinamento aqui, porque eu tenho alguns vídeos falando sobre ele, falando coisas básicas sobre ele. Então ele consiste basicamente em fazer o seguinte: eu pego um manguito, vamos pensar no membro superior, tá? Eu pego um manguito, pode ser um esfigmomanômetro, né? Um aparelho que mede pressão arterial. Eu coloco aqui, pode ser um garrote, existem aparelhos específicos em que você consegue fazer a restrição de fluxo sanguíneo. Eu coloco na região mais proximal do meu membro superior, por exemplo, pode ser no membro inferior também, tá? Eu só estou dando um exemplo porque eu estou citando o membro superior. Eu coloco lá no meu membro superior, eu aplico uma certa pressão, essa pressão ela vai ocluir parcialmente ou totalmente o fluxo sanguíneo, e aí eu vou fazer o treinamento de musculação com uma carga baixa. E essa carga baixa, ela oscila entre 20% até no máximo 50% de um RM, ou seja, entre 20% até 50% da tua capacidade máxima de produção de força. E aí você faz o treinamento com uma quantidade relativamente mais alta de repetições, né? E você consegue respostas no que diz respeito a ganhos de massa muscular de forma semelhante a quem treina com cargas mais altas. E isso acontece devido a uma série de mecanismos que são acionados nesse tipo de estímulo de treinamento. Por exemplo, quando você impede de forma parcial ou total o fluxo sanguíneo naquela região, você tem um acúmulo maior de metabólitos naquela região muscular, naquele membro, e isso é importante para os ganhos de massa muscular. Você ativa determinadas vias anabólicas numa magnitude significativa, o que induz a hipertrofia muscular. Tudo bem, nós já sabemos, a literatura mostra isso de forma consistente, que o treinamento resistido à musculação com restrição do fluxo sanguíneo e baixa carga, ela promove ganhos de massa muscular semelhantes a quem treina com cargas mais altas. Quando nós falamos em força, os resultados são contraditórios, o que significa que muitos estudos apontam que esse tipo de treinamento induz ganhos significativos na força muscular, já outros estudos mostram que não, isso não acontece, porque é necessário mais carga mecânica. Eu concordo mais com esse ponto aí, né? Mas em hipertrofia é praticamente unânime. Esse tipo de estímulo é eficaz em promover ganhos da massa muscular. Tudo bem, agora vamos para o ponto que eu quero chegar aqui. Tá, quando a gente pensa no treinamento tradicional da musculação, esse tipo de estímulo, nós já sabemos que ele hipertrofia principalmente as fibras do tipo 2. Se você é uma pessoa leiga, eu vou precisar te explicar muito basicamente, muito resumidamente sobre isso para você entender algumas coisas. Nós temos basicamente dois tipos de fibras musculares. Nós temos as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1, elas são fibras de resistência, elas são mais resistentes à fadiga. Elas são usadas principalmente em modalidades que exigem resistência. Por exemplo, corrida de longa distância, ciclismo, né, de longa distância, natação, enfim, caminhada. Qualquer exercício que ative predominantemente o sistema aeróbico utiliza predominantemente fibras do tipo 1. São estímulos geralmente feitos em baixa intensidade, no máximo moderada intensidade, mas que são feitos com um tempo relativamente prolongado. Já as fibras do tipo 2, elas são fibras pouco resistentes à fadiga. Elas fadigam muito mais rápido. Elas são fibras que produzem uma capacidade de força maior. Elas têm uma capacidade de produzir força, velocidade e potência bem maior do que as fibras do tipo 1. E além disso, elas têm uma capacidade de hipertrofiar maior também. Ou seja, elas têm uma capacidade de aumentar a área de secção transversa numa magnitude maior do que as fibras do tipo 1. Então, quando a gente está usando o treinamento de musculação tradicional, as fibras do tipo 2 são mais hipertrofiadas do que as fibras do tipo 1. A hipertrofia que você está vendo ali numa pessoa que treina musculação de forma tradicional é principalmente das fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1, elas também hipertrofiam? Sim, elas hipertrofiam, mas numa magnitude muito menor do que as fibras do tipo 2. Tudo bem, e quando a gente fala no treinamento resistido, no treinamento de musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, será que a resposta nos ganhos de massa muscular que a gente observa a partir desse tipo de treinamento é resultado da hipertrofia das fibras do tipo 1? É resultado da hipertrofia das fibras do tipo 2? Ou das duas fibras? O que é que a literatura mostra em relação a isso? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um estudo
que foi publicado, deixa eu pegar o óculos que foi mais fácil para mim, né? Eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores norte-americanos e canadenses. Esse estudo foi publicado no ano de 2023, portanto no ano retrasado. E aí esse estudo aí foi publicado no Jornal de Morfologia Funcional e Cinesiologia e foi uma revisão sistemática. O que seria uma revisão sistemática para resumir a história aqui? Esses pesquisadores pegaram estudos que investigavam o papel do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo na hipertrofia das fibras do tipo 1 e do tipo 2. Eles queriam saber, basicamente, se esse estímulo de treinamento, esse tipo de treinamento, hipertrofia mais fibra tipo 1, tipo 2 ou as duas fibras. E aí, para responder essa pergunta, eles pegaram 11 estudos que investigavam exatamente isso aí que eu falei para vocês. E esses estudos tinham durações variadas. Tinham estudos que duravam apenas 2 semanas, 15 dias, até estudos que duravam 9 semanas. 9 semanas dá o quê? Dá 2 meses e 1 semana. E tinham estudos que utilizavam cargas variadas. Como tem uns estudos, tinham cargas variadas. Então tinha estudos que variavam de 20% de um RM até 50% de um RM, ou seja, 20% até 50% da tua capacidade máxima de produzir força, que é geralmente as cargas que são utilizadas nesse tipo de estímulo, que tem que ser carga baixa mesmo. Senão, se você utilizar carga alta, essa carga alta junto com a restrição do fluxo sanguíneo não vai potencializar os ganhos não, tá? Já tem estudos mostrando isso. Então a carga tem que ser realmente baixa. E aí quais foram os resultados? Basicamente 3 resultados. O primeiro resultado aqui é que eles verificaram que alguns estudos mostraram que a hipertrofia foi semelhante entre as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Ou seja, quando você compara o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga com o treinamento resistido feito de forma tradicional, ou seja, com carga mais alta e sem a restrição, a hipertrofia foi semelhante entre os dois e, inclusive, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo hipertrofiou de maneira semelhante tanto as fibras do tipo 1 quanto do tipo 2. Legal, tranquilo. O segundo resultado foi que a hipertrofia que eles observaram na restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga foi principalmente das fibras do tipo 1, ou seja, as fibras do tipo 1, que são as fibras de resistência, são as fibras mais oxidativas, hipertrofiaram mais do que as fibras do tipo 2. Veja que eu estou dando 2 resultados diferentes, ou seja, resultados contraditórios. E pegando esse gancho aí de que as fibras do tipo 1 hipertrofiaram mais do que as fibras do tipo 2, eles ainda observaram que essa hipertrofia foi maior, principalmente quando esse tipo de estímulo foi feito numa frequência semanal maior, ou seja, 5 vezes por semana, ou seja, o cara que treinava de segunda a sexta. No entanto, também tem estudos mostrando que a hipertrofia foi maior com esse tipo de estímulo quando a frequência semanal foi menor, ou seja, menor do que 5 vezes por semana. Você conseguiu perceber que eu mostrei aqui 4 achados contraditórios, 4 achados diferentes? Um achado mostra que não teve diferença na magnitude da hipertrofia. Fibra tipo 1 e tipo 2 hipertrofiaram de maneira semelhante. O outro achado mostrou que não, foram as fibras do tipo 1 que hipertrofiaram mais do que as fibras do tipo 2. Inclusive, dos 11 estudos, a maioria apontou mais para isso, mas também tiveram os estudos que apontaram que não teve muita diferença não. E o outro ponto é que alguns estudos mostraram que mais frequência semanal, uma maior frequência semanal, é melhor para a hipertrofia das fibras do tipo 1. Enquanto outros estudos mostraram que para a hipertrofia das fibras do tipo 1 tem que ser uma menor frequência semanal. São resultados contraditórios. Eu vou comentar isso agora, daqui a pouco. Bem, agora vamos para os comentários. Pensando, vamos hipotetizar aqui que esse segundo achado, que é que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo hipertrofia mais as fibras do tipo 1 do que a do tipo 2, qual seria a vantagem desse tipo de achado? Qual seria a vantagem desse tipo de resposta do treinamento? Porque vamos lá, para um indivíduo que está treinando musculação na academia, ele quer ganhar massa muscular, o objetivo dele é ficar musculoso, para ele tanto faz se a hipertrofia vai vir das fibras do tipo 1, do tipo 2 ou das duas. O que ele quer é ganhar massa muscular. Para quem isso seria aplicável? Bem, em primeiro lugar, vamos analisar 2 casos aqui bem diferentes. Se a gente for pensar nos fisiculturistas, hipertrofiar mais as fibras do tipo 1, utilizando a estratégia da restrição do fluxo sanguíneo com baixa carga, seria uma vantagem.
já que você promoveria uma hipertrofia muscular maior, numa magnitude maior, né? Você hipertrofiaria as fibras do tipo 2 através do treinamento tradicional e utilizaria a restrição de fluxo sanguíneo para hipertrofiar mais as fibras do tipo 1, dando uma vantagem para aquele fisiculturista que utiliza essa estratégia, porque ele teria um volume muscular maior, ele conseguiria hipertrofiar fibras do tipo 2 e fibras do tipo 1. Ele poderia sair na vantagem na hora de exibir os seus resultados através da sua estética corporal. Se a gente for pensar na ótica do fisiculturista, essa seria uma vantagem do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo. Se a gente for pensar num atleta de resistência, tipo um corredor, um ciclista, um triatleta, enfim, um cara que se dedica a uma prova de resistência, utilizar uma estratégia com a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga, que hipertrofia mais as fibras do tipo 1, seria uma vantagem, porque com as fibras do tipo 1 mais hipertrofiadas, e essas fibras são utilizadas em provas, em atividades de resistência, eles saíram na vantagem. Essas fibras estão mais hipertrofiadas, elas têm uma capacidade aeróbica maior, uma capacidade de resistir à fadiga muito maior. Esses atletas de resistência saíram na vantagem em relação àqueles atletas que não utilizam essa estratégia de treinamento. Se a gente for pensar pela ótica de um atleta de resistência, isso seria uma vantagem. No entanto, nós temos 3 críticas a esses achados. Em primeiro lugar, esses estudos são contraditórios e eu mostrei isso lá nos resultados. Veja que eu apontei 4 resultados principais e esses 4 resultados mostraram coisas completamente diferentes. Ou seja, nós temos resultados contraditórios. Isso significa o quê? Quando a gente considera um ponto, o estudo mostra achados para cá. Aí a gente considera aquele mesmo ponto, outros estudos mostram resultado para cá. Resultados contraditórios. Isso acontece devido a uma série de questões, principalmente relacionadas às montagens desses estudos. Ou seja, número de participantes, tratamento estatístico, tipo de protocolo de treinamento, duração da intervenção, enfim, uma série de questões que podem realmente afetar os resultados desses estudos e apontar para cá ou apontar para lá. Como nós temos resultados contraditórios, não dá, pelo menos por enquanto, para a gente afirmar categoricamente que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo hipertrofia principalmente as fibras do tipo 1. Baseado pelo menos nesses 11 estudos, não dá. Eu sei que tem mais estudos, mas os resultados são contraditórios. Não dá para a gente afirmar categoricamente, pelo menos até o momento. O outro ponto é que de todos esses estudos que eu mostrei para vocês, são 11 estudos, eles tinham poucos participantes. E isso é uma baita de uma limitação, porque um estudo com poucos participantes significa que é um estudo pequeno. E se é um estudo pequeno, eu não posso extrapolar para todo mundo. Por quê? Porque é um estudo pequeno, o poder estatístico dele é pequeno. Então não dá para extrapolar para todo mundo. E o outro ponto é que as durações desses estudos são muito curtas. Lembre que eu utilizei estudos, desses 11 estudos aqui que eu coloquei, tinham estudos que duravam apenas 2 semanas, e tinham estudos que duravam 9 semanas, lá 2 meses e 1 semana. São estudos de curta duração. Então veja, baseado nesses estudos, que são contraditórios, que utilizam um número muito pequeno de participantes, portanto tem um poder estatístico pequeno, e que tem durações muito curtas, ou seja, estudos pequenos, que não foram feitos de forma apropriada, não dá para a gente afirmar para você que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo baixa carga hipertrofia principalmente as fibras do tipo 1 e que as fibras do tipo 2 são pouco utilizadas. Portanto, embora nós tenhamos alguns resultados que são contraditórios, embora nós tenhamos alguma coisa sobre o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo, por exemplo, que ele promove ganhos da massa muscular de forma semelhante a quem treina com cargas altas, nós já temos isso consolidado na literatura. Como os resultados são muito contraditórios em relação a muita coisa, até que tenhamos estudos mais bem elaborados, continue utilizando o treinamento resistido de forma tradicional, ou seja, com cargas mais altas, moderadas ou altas e sem a restrição de fluxo sanguíneo. Porque esse treinamento, para esse tipo de estímulo, nós temos evidências consistentes dos resultados em relação a um monte de coisa. Nós temos alguma coisa sobre treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo? É claro que temos, mas temos resultados
contraditórios em relação a vários parâmetros. O que nós temos de forma muito consistente é em respeito à hipertrofia, diz respeito à hipertrofia muscular. Nós já sabemos que esse tipo de treinamento realmente funciona para a hipertrofia muscular quando nós comparamos com o treinamento de forma tradicional. Eles têm ganhos semelhantes. Não é que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo é melhor. Ele é semelhante, ele é tão bom quanto o treinamento tradicional. Mas em relação a outras coisas, os resultados são muito contraditórios, os estudos são pequenos, as durações são muito curtas, então até que tenhamos estudos mais bem elaborados, continue utilizando a musculação tradicional. Ela funciona. Até o momento, ela funciona. Então, espera mais resultados aí, esperem estudos mais robustos, esperem estudos mais bem elaborados, até que a gente chegue aqui com uma informação mais fixa, mais robusta, mais confiável. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.